Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo escrevente técnico judiciário, iniciam-se no dia 3 de junho e se estendem até o dia 12 de julho de 2024. A banca designada é a Fundação VUNESP. Portanto, continuem acessando o meu canal e assistam a playlist Banca Fundação VUNESP, para que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível de dificuldades das questões de matemática e de raciocínio lógico. Nós vamos resolver hoje uma prova que foi aplicada pela VUNESP no dia 26 de abril de 2015. Muita atenção, embora seja uma prova bem antiga, ela está dentro do perfil atual da Banca Fundação VUNESP. Eu tenho resolvido questões de provas atuais e verificamos que as provas de 2015 do Tribunal de Justiça de São Paulo são semelhantes. Portanto, acessem o canal. Cliquem na descrição desta videoaula, links do edital publicado no dia 22 de maio de 2024, provas aplicadas pela banca nos anos anteriores e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico da banca Fundação VUNESP. Então, vamos para os comentários das 10 questões de matemática. Na próxima videoaula, nós vamos comentar as questões de raciocínio lógico. Portanto, continue no canal. Questão número 65. Um determinado recipiente com 40% da capacidade total preenchida com água tem massa de 428 gramas. Quando a água preenche 75% de sua capacidade total, passa a ter massa de 610 gramas. A massa desse recipiente, quando totalmente vazio, é igual em gramas a. Então, vamos para os comentários desta primeira questão. Observe que o enunciado afirma que quando a água passa de 40% para 75%, a massa passa de 428 gramas para 610, ou seja, há um aumento. Portanto, significa que quando a água aumenta em 35%, a massa aumenta de 610 menos 428 gramas, que dá exatamente 128 gramas. Então, vamos calcular agora o valor que corresponde a 1%. Então, nós temos que 182 gramas corresponde a 35%. Portanto, 1% corresponde a x. Não teria necessidade de fazer esta regra de 3 simples, que são grandezas diretamente proporcionais. Poderia simplesmente fazer um cálculo. Mas vamos lá. Então, essas grandezas são diretamente. 128 está para x, 35 está para 1. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 35x é igual a 128, portanto, x 182 dividido por 35, 5,2 gramas. Ou seja, cada 1% de água, a massa aumenta em 5,2 gramas. Então, vamos agora calcular a massa referente a 40% de água, utilizando esta relação aqui. Então, vejam, novamente, não teria necessidade de fazer regra de 3 simples. 5,2 gramas corresponde a 1%. Portanto, 40% vai ser mais. Vou chamar de x. Grandezas diretamente proporcionais. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. X vezes 1 dá x. 5,2 vezes 40 dá 208 gramas. Como a massa total com 40% é de 428 gramas, conforme o enunciado,
significa que a massa do recipiente vazio vai ser o 428 total, menos 208 gramas, que dá exatamente 220 gramas, que é a alternativa letra C. Questão 66. Questão bem recorrente em concursos da Banca Fundação Vunesp. Muita atenção, vocês que estão estudando para concursos públicos da Banca Fundação Vunesp. Esta questão, praticamente, aparece em todas as provas da Banca Fundação Vunesp. Problema de máximo divisor comum e problema de mínimo múltiplo comum. Lembrando que o perfil da Banca Fundação Vunesp é que os textos são bem claros, não tem problema nenhum, dá para interpretar facilmente. Para a montagem de molduras, 3 barras de alumínio deverão ser cortadas em pedaços de comprimento igual, sendo este o maior possível. Então, esta aqui é a palavra básica, de modo que não reste nenhum pedaço nas barras. Se as barras medem 1,5 metro, 2,4 metros e 3 metros, o número máximo. Então, veja, o número máximo, a quantidade maior de molduras quadradas que podem ser montadas com esses pedaços é. Então, a moldura tem que ter pedaços quadrados, portanto, tem que ter 4 pedaços do mesmo tamanho. Vamos lá. Vamos transformar primeiramente as medidas em centímetros. Então, toda vez que tiver problema de máximo divisor comum e mínimo comum, transforma sempre na mesma unidade, fica mais simples. Então, 1,5 metro vezes 100, 150 centímetros. 2,4 metros vezes 100, 240 centímetros. Deixa eu mudar aqui. Está aqui. 3 metros, 300 centímetros. Para achar o MDC, que é o valor máximo de cada pedaço em centímetros, eu vou utilizar o máximo divisor comum, utilizando a decomposição em fatores primos. Lembrando que os números primos são 2, 3, 5, 7. Então, quando o divisor for comum, vocês colocam em vermelho. Então, vai ficar 75, 120, 150. Dá para dividir por 2? Dá. Só que não é divisor comum. Então, vou colocar em preto. Então, fica assim. Repete o 75, 60, 75. Dá para dividir por 2? Dividimos por 2. Repete o 75, dá 30, 75. Continua a divisão por 2, mas não é divisor comum. Então, 75, 15, 75. O próximo divisor primo é o 3 e é o divisor comum. Então, coloca em vermelho. Dá 25, 5, 25. Não tem mais divisor por 3. Divide por 5, que é o próximo número primo. Dá 5, 1, 5. O próximo divisor, que não é comum, é o 5. Pronto. Então, o máximo divisor comum desses números, que representa o tamanho máximo de cada pedaço, vai ser 2 vezes 3 vezes 5, 30 centímetros. Então, cada pedaço dessas barras tem que ter 30 centímetros. Logo, voltando aqui em cima, 150 centímetros dividido por 30 centímetros dá 5 pedaços. 240 dividido por 30 dá 8 pedaços. Todos têm o mesmo tamanho de 30 centímetros. 300 por 30, 10 pedaços. Portanto, o total de pedaços dessas 3 barras é 23 pedaços. Como as molduras têm que ser quadradas e tem que ter 30 centímetros de lado, eu posso fazer no máximo 5 molduras. Ou seja, 5 pedaços de 5 molduras. Cada pedaço mede 30 centímetros, então 5 vezes 4, 20 pedaços de 30 centímetros e sobram 3. Como a pergunta é, quantas molduras quadradas pode ser montada?
exatamente 5, letra E. Questão 67. Para fazer 200 unidades do produto P, uma empresa utilizou 3/4 do produto estoque inicial de um insumo Q. Para fazer 300 unidades mais do produto P, vai utilizar a quantidade que restou do insumo Q. Ou seja, utilizou 3/4 e para fazer o outro produto vai utilizar 1/4 para produzir 300 unidades do produto P. De modo que o estoque do insumo Q seja zerado. Após a produção desse lote, nessas condições deverá ser comprada do insumo Q uma quantidade que corresponde do estoque inicial E, ou seja, quanto vai ser a razão entre o estoque que deverá ser comprada e o estoque que tem inicial E. Se eu chamar o estoque a ser comprado de X e do E inicial E, é exatamente essa razão que o exercício está pedindo. Vejam aqui as opções aqui. Isso aqui, o último é 7/8. Então, vamos lá. Calculando o estoque inicial, 3/4 de E, que é igual a 200 unidades. Resolvendo isso aqui, isolando o valor de E, eu tenho que 3E é igual a 800, portanto, o estoque inicial é 800 terços do insumo Q. Então, vamos assinalar aqui. Esse valor é que a gente vai utilizar aqui nessa denominador. Vamos chamar de X a quantidade a ser comprada, como eu indiquei aqui no início. Depois colocamos X dividido por Q. Produzir 300 unidades do produto, de um outro produto P. Com o que restou? Restou 1/4 de E, mais a quantidade a ser comprada que eu chamei de X. Este valor aqui, eu já tenho, vou substituir aqui nesse valor. Então, vai ficar assim. 300 igual 800 terços vezes 1/4 mais X. Então, continuando aqui, eu tenho 800 dividido por 4 dá 200. Então, eu tenho 200 terços. Então, 300 mais 200 terços mais X. O mínimo múltiplo aqui é 3, então vai ficar 900 dividido por 3, 200 mais 3x. Denominador comum, corta, corta. Então, tenho 200 mais 3x igual a 900. Lembrando que x é a quantidade a ser comprada. Então, fica assim. 3x igual 900 menos 200, 700. X vai ser 700 dividido por 3. Então, esse vai ser exatamente o valor a ser comprado. Ele quer saber a razão de X dividido por Q. Olha lá, X dividido por E. X, 700 dividido por 3, dividido por 800, dividido por 3. 700 terços vezes o inverso. 3, 800 avos. Simplifica 2 zero, simplifica o 3 com o 3, portanto, a razão entre o que precisa ser comprado e o estoque inicial, exatamente a letra E, 7/8. Questão 68. Em um laboratório, há 40 frascos contendo amostra de drogas distintas. Esses frascos estão numerados de 1 a 40. Então, nós temos 40 frascos numerados, sendo que os frascos de numeração par estão na prateleira Q, 2 prateleiras Q, e os de ímpar na prateleira R. O volume de cada um em centímetro cúbico de cada amostra é a soma dos algarismos do número de cada frasco. Por exemplo, se for o frasco 15, é 1 mais 6 centímetros cúbicos, 6.
Se for 27, 2 mais 7, 9 e assim por diante. Nessas condições, é correto afirmar que a quantidade de frasco que tem mais de 8 centímetros é. Então, vejam, nós temos aqui frasco que tem até 8 centímetros cúbicos e aqueles que têm mais de 8 centímetros cúbicos. Então, vejam. Então, nós temos que verificar primeiramente as amostras. Vamos contar as amostras que têm mais de 8 centímetros cúbicos, são aqueles cuja soma é igual ou maior que 9, maior que 8. Então, vejam, os que são menores, eu já vou contar. Então, frasco cujo volume tem até 8 centímetros cúbicos, a soma dá 8. Então, é o frasco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 9 pula, que vai estar na outra contagem. 10, 11, 12. Todos esses frascos, a soma dá sempre menor ou igual a 8. Vejam. Então, eu tenho aqui. Os demais frascos têm volume maior que 8. Então, quais são eles? É o 9, o 18, 19, 27, 28, 29, 36, 37, 38 e 39. Então, frascos estão divididos em aqueles que têm até 8 centímetros cúbicos e aquele que tem mais de 8 centímetros cúbicos. Prateleira Q, par. Então, ele está sabendo que tem mais de 8 centímetros. Então, quais são os frascos que interessam para a gente? São estes aqui, ó. Par. Prateleira Q, par. Então, quais são os pares que tem mais que 8 centímetros cúbicos? É o 9, olha lá, desculpa, o 18, que dá 9. É o 28, que dá 10. É o 36, que dá 9. E o 38. Então, tenho aqui quantos frascos? 4. Os demais estão na prateleira ímpar, R. Então, se vocês observarem, temos os demais restantes estão na prateleira ímpar. Então, é o 9, o 19, o 27, 29, 37, 39. Portanto, 6 frascos. Se vocês observarem aqui, é correto afirmar que a quantidade de frascos cuja amostra tem mais de 8 centímetros é maior que 13. Falso. Maior na prateleira R do que na Q. Se vocês observarem, é exatamente a letra B. A quantidade de frasco com amostra mais de 8 centímetros cúbicos é maior na prateleira R, que tem 6, e 4 na prateleira Q. Exatamente a B. Questão seguinte, 69. Em um jardim, questão também recorrente em concursos da Banca Fundação Vunesp. Veja aí, pessoal, vocês que estão estudando, muita atenção em questões que envolvem medida de área de retângulo e triângulo, sempre aparecendo. Em um jardim, um canteiro de flores formado por 3 retângulos. Veja aqui, os 3 retângulos, congruentes, mesmo tamanho, dividido em 5 regiões pelo segmento A e segmento AB, conforme mostra a figura. Se AB mede 20, então a área total, ou seja, a área desses 3 retângulos. Basta saber a área de um. Então, vejam. Se aqui inteirinho mede 20, isso aqui é ponto médio, metade. Portanto, aqui mede 10. Como esses retângulos são congruentes, têm o mesmo tamanho,
Se aqui mede 6, aqui também vai medir 6. Logo, eu quero saber a área desses 3 retângulos. Não tenho aqui essa medida aqui, então vou chamar aqui de x. Tenho aqui um triângulo retângulo. Sabendo esse lado x, eu tenho como saber a área das 3 figuras dos 3 retângulos. Aplicando Pitágoras nesse triângulo aqui, eu tenho então o quê? Quadrado de x mais o quadrado de 6 igual 10 quadrado. 6 ao quadrado é 36, 10 ao quadrado é 100. Portanto, x quadrado mais 36 é 100. X quadrado, 100 menos 36, x quadrado, 64, x igual a raiz de 64, x vale 8. Portanto, esta medida aqui mede 8, ou seja, o lado desse retângulo aqui mede 8. Para saber a área desses 3 retângulos, basta multiplicar 6 vezes 8, que é um retângulo, vezes 3, 48 vezes 3, 144 metros quadrados, letra D. Questão recorrente em concursos da banca Vunesp. Muita atenção. 70. Sequência de letras e números. Também é uma questão recorrente. É uma questão de sequência numérica, mas está na parte de matemática. Tudo bem. Observe a sequência de espaços identificados por letras. Então, tenho A, B, C, D até a letra J. Cada letra aqui tem um número, 6, I, J, e 5. Cada espaço vazio tem que ser preenchido por um número inteiro e positivo, de modo que a soma dos 3 espaços, deixa eu mudar aqui, é 15. Ou seja, somando A, B, C, 15. C, D, E, 15. B, C, D, 15. Nessas condições, identificando no espaço G, que número tem que ter aqui, ó. Ou seja, aqui tem que ter que número? Ou 6 ou 5, porque com certeza vai ser repetido. Vamos lá. A soma de 3 espaços é sempre 15. Então, começando, como diz, começando pelo começo. 6 mais B mais C dá 15. Vamos pegar os dois seguintes, 3 seguintes. B mais C mais D é 15. Tem um sistema aqui. Só que, dessa primeira aqui, eu posso dizer que B mais C é 15 menos 6. Portanto, B mais C mede 9. Se B mais C mede 9, aqui fica 9 mais D é 15. Então, D vale 6. Aqui vale 6. Vamos lá. Quanto que vale G? Já dá para até supor, mas vamos fazer o cálculozinho. Continuando os cálculos. D mais E mais F é 15. E mais F mais G é 15. Tem um novo sistema. Dessa equação aqui em cima, eu posso dizer que E mais F é 15 menos 6. Então, E mais F dá 9. Se E mais F dá 9, 9 mais G é 15. Portanto, G vale 6. Como nós tínhamos até já visualizado, né? Observe. Pula 2, pula 2. Então, aqui vai ser 6 também. Letra A. 71. Também é uma questão recorrente em concursos da Banca Fundação Vunesp. Lembrando que a parte de estatística do concurso atual da Banca Fundação Vunesp só prioriza, ou melhor, só coloca questão de média aritmética simples e média aritmética ponderada. Os 3M da estatística só cai média. Moda e mediana não faz parte.
interpretação de gráfico e média sempre tem uma questão. Todas as questões, todas as provas que eu resolvi ultimamente, tem uma questão envolvendo gráficos, interpretação de gráficos e média aritmética simples. Então vamos lá. Levantamento feito pelo CRA São Paulo questionou qual reforma deve ser priorizada pelo governo. Entre as opções estavam os setores previdenciário, trabalhista, político, tributário, judiciário. 5. Um deles deveria ser apontado. O gráfico mostra a distribuição percentual arredondada dos votos por setor. Qual a reforma deve ser priorizada pelo governo? Essa foi a estatística. Sabendo que o setor político, os dados, recebeu 87 votos a mais que o setor jurídico, então, setor político comparando com o setor judiciário, é correto afirmar que a média aritmética, veja aqui, do número de apontamentos por setor foi igual a... Quantos setores eu tenho? 5. Então, eu tenho que saber o total de votos dividido por 5. Vejam. Analisando o gráfico, nota-se que o setor político teve 27%. Vejam. E o judiciário, 15%. O enunciado diz que o setor político recebeu 87 votos a mais que o setor judiciário. 87 votos a mais que o judiciário. Eu tenho que saber a diferença em porcentagem. Como eu tenho aqui 27% menos 15%, significa que o setor político menos esse setor judiciário dá 12%. Esses 12% correspondem a 87%. Não teria necessidade de fazer regra de 3 simples. Eu vou fazer regra de 3 simples porque alguns amigos do YouTube acham que é mais fácil fazer regra de 3 simples. Não tem necessidade. Então vejam. Quantidade de votos, 87, corresponde aos 12%. Eu quero saber os 100% para depois dividir por 5. Então, vejam. Problema de porcentagem são sempre regra de 3 simples diretamente proporcionais. Não vou nem colocar setinha, mas eu vou colocar aqui para vocês lembrarem que 87 está para x, 12 está para 100. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 12x igual a 8.700. Portanto, x, que é a quantidade de pessoas dos 5 setores aqui, vai ser 725 votos. A média aritmética desses apontamentos vai ser o quê? 725 dividido por 5, que dá exatamente 145 votos, letra A. Questão interessante, recorrente em concursos da banca VUNESP. Muita atenção, não errem. 72. 2 recipientes sem tampa, vejo aqui, A, B, lado a lado, são usados para captar água da chuva. O recipiente A, que é esse primeiro, tem o formato de um bloco retangular, 2 metros de comprimento, 80 centímetros de largura. O recipiente B tem a forma de um cubo, 1 metro de aresta. Após uma chuva, cuja precipitação foi uniforme e constante, constatou-se que a altura do nível de água no recipiente B tinha aumentado 25%, sem transbordar. Supondo que esteja vazio, ele subiu 25%. E aqui também subiu. 25% não, 25 centímetros. Pode-se concluir que a água captada pelo recipiente A, que é o bloco retangular, teve aproximadamente quanto de volume. Então, vejam. Eu tenho aqui 1 metro, então aqui a base é 1 metro. Quando choveu, os 2 recipientes receberam água. Esse primeiro recipiente tem 2 metros, 80 centímetros, 0,8.
O recipiente B recebeu água, ficou uma altura aqui de 25 centímetros. Não chegou a transbordar, lógico, né? 0,25. Então, esse volume de água aqui, dB, dá para calcular. 1 metro vezes 1 metro vezes 0,25 dá 0,25 metros cúbicos de água. Correto? Veja que interessante. Eu tenho aqui, eu quero saber o volume de água desse outro recipiente, que é proporcional a esse, porque a chuva foi a mesma. Então, eu vou fazer utilizando a área, metros quadrados e volume. Vejam, a área aqui é 1 metro quadrado, que dá um volume de quanto? 0,25 metros cúbicos. Essa área aqui corresponde a 2 metros vezes 0,80, que dá 1,60. Corresponde a um volume X. Então, grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais área, maior volume. Então, 1 está para 1,6. Assim como, deixa eu mudar aqui, 0,25 está para X, onde X é o volume correspondente a 1,6 metros quadrados. São grandezas diretamente proporcionais. Então, X vai ser 1 vezes X, X, 1,6 vezes 0,25, dá exatamente 0,40 metros cúbicos, letra B. 73. Aloísio e Berilo aplicaram respectivamente R$4.000 e R$5.000 a uma mesma taxa mensal de juros simples durante 4 meses. Se o valor do juro recebido por Berilo foi R$50, maior que o valor do juro recebido por Aloísio, então a taxa de juros simples dessa aplicação, taxa anual, foi de... A diferença entre os valores aplicados foi de R$1.000. Berilo aplicou 5.000, Aloísio 4.000. E essa diferença em 4 meses corresponde exatamente aos juros de R$50. Olha, se o valor dos juros recebido por Berilo foi R$50 maior que o do juros recebido por Aloísio, vejam, R$1.000, que é a diferença, corresponde a 100%. Portanto, R$50, que foi a diferença maior, vai ser X. 1.000 está para 50, X, 100 está para X. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 1.000x igual a 5.000, corta zero. Então, 5% em 4 meses. Como o ano, 4 meses, o ano tem 3 quadrimestres, então esses 5% eu tenho que multiplicar por quanto? Por 3, que dá exatamente 15% ao ano, letra C. Questão 74. Na figura, o trapézio retângulo, eu tenho um trapézio aqui retângulo, ângulo reto está indicado aqui. ABCD é dividido por uma das suas diagonais, CA, em 2 triângulos retângulos. Então já está falando que esses 2 triângulos são retângulos, isósceles. AB, vamos lá ver, AB tem a mesma medida de BC. Então, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. AC tem a mesma medida de DC. Então, esse outro triângulo do lado esquerdo também é isósceles. Desse modo, é correto afirmar que a soma das medidas do ângulo alfa mais beta é... Lembrando, esse triângulo é retângulo e esse outro triângulo que também é retângulo. Portanto, bem simples. Vamos lá. Triângulo CBA é retângulo.
reto em B. Então, se aqui tem a mesma medida desse, esse ângulo B, beta, tem a mesma medida desse ângulo aqui. Então, beta é 45, aqui vai ser 45. Esse ângulo alfa aqui, esse triângulo é um triângulo retângulo, ângulo reto em C. Então, A mede 45, então esse ângulo aqui é 45, esse ângulo é 45, portanto, esse ângulo é 90, não precisa nem estar escrevendo, porque está dizendo que esse triângulo aqui é triângulo retângulo. Portanto, alfa 90, beta 45, alfa mais beta 135 graus, letra A. Essas, então, são as 10 questões da prova aplicada pela VUNESP no ano de 2015. Pessoal, são questões de uma prova antiga, mas são questões dentro do perfil atual. Não se preocupem, correto? Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho para que vocês continuem recebendo as demais videoaulas da banca Fundação VUNESP. Se você gostou, dá um like. Continue no canal, clique na playlist Banca Fundação VUNESP. Outro detalhe, estas questões já constam de uma playlist do meu canal. Eu simplesmente estou juntando todas as questões do mesmo ano numa única videoaula. Daí, esta videoaula fica um pouquinho longo, aparentemente dá uns 40 minutos. Mas pelo menos fica tudo numa mesma videoaula. Então, todas as videoaulas, a partir de agora, para o concurso da VUNESP, Tribunal de Justiça de São Paulo, serão de provas da Banca Fundação VUNESP. 2023, 2021, 2018, 2017, 2015 e assim por diante. Tá certo? Gostaram? Compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. É uma forma de vocês divulgarem o meu trabalho, o trabalho do canal, que é estritamente gratuito. Se vocês quiserem colaborar espontaneamente, cliquem no link Valeu Demais. Qualquer contribuição será bem-vinda de acordo com as diretrizes do canal do YouTube. E se vocês quiserem colaborar, temos a chave Pix na descrição dessa videoaula. Se vocês estiverem interessados nas provas com os gabaritos das provas do Tribunal de Justiça de São Paulo e também de outras provas para outras instituições, entrem na descrição e façam download das provas. Um grande abraço e até as próximas.